Você não será capaz de fazer coisas assim facilmente sozinha, sabe? Leilin riu ao se sentar ao lado de Isabel, puxando seu braço. Não. Isabel começou a lutar. Sente-se corretamente. A expressão ensurdecedora de Leilin fez com que o ímpeto de Isabel fosse sinalizar. Até mesmo a força que possuía parecia enfraquecer muito. Leilin enrolou as mangas de Isabel. O que ele viu não foi a pele pálida e requintada pertencente a uma jovem garota, mas um braço estranho cheio de escamas. No braço, havia uma lesão curva causada por Steve. Demonificação? E parece ser um ritual de conversão de alto nível. Leilin ergueu os ombros e usou habilmente a energia mágica para curar suas feridas. Ele então os ligou. É feio, não é? Em algum momento, Isabel se virou, a voz embargada de soluços. Não, na verdade ainda está bem, respondeu Leilin seriamente. Ele não parecia muito melhor quando se transformou como um bruxo, e tornou-se uma existência que praticamente abandonou sua forma humana. Mais uma coisa. Leilin parecia estar focado em curá-la, e ele falou baixinho, eu quero montar uma frota privada. Espero pela sua ajuda. Torne-se um pirata? Por quê? Isabel ficou aturdida por um momento. Uma frota privada era apenas uma maneira de se referir a uma tripulação pirata. Leilin sorriu para a pergunta. Eles vieram e nos ameaçaram, é justo que paguemos o favor. Quanto às pessoas a serem usadas? Eu estava planejando usar meu status como mestre do território aqui para enforcar os piratas do Tigre Negro. Vamos apenas considerar isso reciclando nosso lixo. Além disso, encontrei um excelente primeiro companheiro para você. Robin Hood teve um bom desempenho hoje, mais importante, ele está acostumado com os modos dos piratas. Com o nosso pessoal como a espinha dorsal e os piratas em nosso nível de fundação, podemos usar o navio pirata que apreendemos e a riqueza de Steve para montar rapidamente uma equipe. Vou precisar de você para controlá-los com força. Leilin ligou as feridas com gás e Isabel enxugou as lágrimas no rosto, recuperando sua imagem robusta e saudável. No entanto, Leilin sentiu que a menina chorando diante se adequava mais à memória de sua jovem prima. Por que você acha que eu vou concordar? Isabel olhou para Leilin. Porque é um pedido da sua querida prima. Leilin riu, resultando em um rubor no rosto de Isabel. Eu vou considerar este assunto. Saia primeiro. Evidentemente, Isabel estava se sentindo apertada no casco estreito sozinho em uma sala com Leilin. Eu aguardo calmamente a sua resposta favorável. Leilin saiu, fechando a porta educadamente. Na realidade, ele sabia que ela concordaria, o que também era bom para ela. Um demônio de alta classificação? Bondade. Leilin acariciou seu queixo, seus olhos cintilando. Controlar uma tripulação pirata pode parecer um pouco imoral na superfície, afinal, era desonroso para um nobre fazer algo tão pecaminoso. No entanto, Leilin sabia que sob a capa da glória, sofisticação e grandeza, todos os nobres deste mundo escondiam algum tipo de mal dentro deles. Cada moeda de ouro que eles usavam estava manchada com sangue e lágrimas de inocentes. Até mesmo seu pai, Barão Jonas, sempre quis obter apoio de alguns piratas, ou criar uma frota de assalto para atacar os outros. Ele estava trabalhando duro nisso, mas ele tinha sido um nobre por um tempo muito curto. Era difícil o suficiente apenas organizar seu próprio território, então ele ainda tinha que cumprir seus desejos. Quanto a piratas ofensivos. Nenhum nobre iria se importar com isso. Esse mar exterior foi descoberto recentemente, então não há muitos grandes poderes operando aqui. Ainda é um pedaço de papel em branco. Como só o Marquês Louis poderia obter todos os benefícios no mar? Leilin deu uma risadinha. Seja comprando materiais mágicos de alta qualidade ou criando uma torre de feiticeiros, tudo exigia uma enorme quantidade de recursos e moedas de ouro. Como ele poderia entregar os lucros que poderia obter no mar exterior? Além disso, ele não era para levar espancamentos sem retaliação. Ele definitivamente iria pagar o Marquês de volta pelo seu favor. Ele era apenas alguém com controle sobre o arquipélago do Báltico, uma frota comercial e alguns grupos de piratas, então ele era tão incrível?
Se não fosse por ter apreensões sobre as famílias na ilha de Fallen, só Leyline poderia enfrentá-lo em uma guerra e causar-lhe uma enorme dor de cabeça. Depois de estabelecer um grupo de piratas, a prima terá um lugar para se abrigar. Afinal de contas, os deuses não se concentram muito em um lugar como o mar exterior, onde bandidos se misturam com pessoas honestas. O sacrifício ocasional pode ser escondido o máximo possível. Se Isabel podia entender as razões por trás dos esforços meticulosos de Leyline era outro assunto. Leyline tinha certeza de que, desde que ele fosse o único a fazer o pedido, ela não o rejeitaria. As ondas continuaram colidindo com o corpo do navio, sacudindo-o levemente. Alguns pássaros parecidos com gaivotas voavam no céu, produzindo gritos à distância. Isso não é muito longe da ilha de Fallen. É uma jornada curta, então isso não deveria ser um problema. Leyline segurou o corrimão, observando o mar escuro abaixo dele. O mar nunca foi um lugar pacífico. Tsunamis, tempestades ou até mesmo numerosas criaturas do fundo do mar poderiam destruir uma frota inteira em um instante. Assim, para os marinheiros no mar exterior, era como pisar em gelo todos os dias a possibilidade de entrar no abraço da morte a qualquer momento. Parece haver incontáveis deuses com domínio sobre o mar, como a deusa da tempestade que Steve adora. Leyline começou a parecer sério. Steve surpreendentemente tinha algumas habilidades como clérigo. Enquanto ele só podia lançar magias divinas baixas, isso era suficiente para Leyline estar em guarda. Felizmente, a Storm Goddess era conhecida por ser temperamental. Ela regularmente causou tsunamis e tempestades, destruindo numerosos navios e barcos de pesca. Sua fé resultou do terror que ela induziu. Como resultado, Steve deve ter feito a deusa da tempestade sentir-se encantada durante uma certa cerimônia ou orando, razão pela qual ela fez uma exceção e lhe deu alguma força divina. Se não, não importa o quanto Leyline olhasse, ele não poderia ligar Steve a um clero. Mesmo assim, isso ainda era muito problemático. Não importava quanto bastardo Steve fosse, ele era um clérigo, e Leyline não conseguia se livrar dele facilmente. Se ele estivesse sozinho do lado de fora, ele poderia eliminá-lo facilmente. Enquanto as notícias não saíssem, tudo estava bem. No entanto, havia muitas pessoas aqui e tantos prisioneiros. Havia também os fugitivos. Não havia como contestar o fato de que Steve estava em suas mãos. Se ele morresse, as coisas seriam difíceis de lidar. Leyline não queria atrair a atenção da igreja de um Deus real, muito menos hostilidade. Que pena! Ele é um guerreiro de nível 10, e um clérigo nisso. Uma sugestão de luz vermelha apareceu nas mãos de Leyline. A adaga de Vilblood voou entre os dedos dele, ondulando com um brilho perigoso que rapidamente morreu. Enquanto ele podia agora transformar a carne devorada em energia espiritual e apressar seu avanço como um bruxo, não faltava nada. Ele precisava digerir completamente a energia que absorveu entre as sucessivas devorações. Além disso, esse aumento súbito de poder seria um ótimo teste em seu controle como um mago. Se um mago de nível 1 se tornasse rapidamente uma lenda, ele seria primeiro destruído pela magia incontrolável e birrava em seu próprio corpo. Felizmente, Leyline tinha uma enorme vantagem nessa área. Seu corpo principal já era meio deus, e seu controle de energia era excelente. Magia era similar tanto aqui quanto no Magus World, e sua força como um mago era apenas equivalente à de um Warlock Rank 1 ou 2. Esse conjunto de preocupações foi o motivo de Steve ter tido a sorte de sobreviver até agora. Caso contrário, Leyline o teria reduzido há muito tempo a uma pilha de ossos. Leyline tinha requisitos específicos quando se tratava de carne agora. Apenas profissionais ou feras demoníacas poderosas cumpriam suas exigências de força vital. Quanto àqueles piratas, eles não eram nada para Leyline, e mesmo que ele devorasse todos eles, eles não poderiam ser comparados a Steve. Isso foi mesmo ignorando as impurezas em sua energia. O ranking de energia neste mundo é muito estritamente regulado. Leyline deu uma olhada em suas estatísticas. Como ele não usará o Devil Blood da Ger, as estatísticas eram as mesmas de antes. Para um adulto, 1, 10 e 20 são todos os limites. Leyline tinha uma compreensão maior desses números. Era difícil para um ser humano normal ultrapassar o valor de 1 em qualquer estatística, tornando-se um profissional.
E essas dificuldades agravaram no futuro mais forte se tornou. 10 pontos foi um enorme limiar para romper. O maior status de Leyland era seu espírito em 7. Baseado em seus cálculos, foi somente depois que ele se tornou um mago de nível 10 que ele poderia romper essa barreira. Magos acima do nível 10 são considerados especialistas no mundo dos deuses. Então, essa é a fronteira que nos divide? Apenas uma estatística ultrapassando 10 faz de um especialista. Leyland tinha a sensação de que aumentar seus pontos de status neste mundo seria muito difícil, aumentando em dificuldade quanto mais ele chegasse. Uma vez que seu espírito atingisse 10, especialmente depois que ele se tornasse um grande bruxo, talvez até mesmo Devil Blood da Ger pudesse apenas lhe dar um suporte leve. Um mundo rigoroso que suprime o poder que está fora do comum. Até os deuses têm que obedecer às regras do mundo. Os olhos de Leyland ardiam de fervor, ansiosos para tentar. Neste momento, ele ouviu aplausos em outro lugar. Estamos aqui. Eu vejo o farol no porto. Leyland levantou os olhos e olhou para a distância. Como esperado, havia uma luz amarela vista de dentro do nevoeiro. Representava o calor do porto de Fallen e Leyland não pôde deixar de revelar um sorriso.